Olá, abençoados! Com muita alegria e expectativa, chegou este dia esperado por nós para liberarmos um som profético no Brasil. Eu tenho certeza de que Deus vai falar a seus corações e, sobretudo, o Espírito Santo virá dar testemunho de uma forma muito impactante respeito àquilo que Ele está falando para a nossa geração. Somos privilegiados de poder ouvir, escutar o batir do coração do Senhor e saber exatamente qual é a trilha, qual é o caminho que Ele está traçando para nós. Eu defino isto como a visão da rota do Espírito. Antes de contar as maravilhas da visão, de transmitir a vocês aquilo que está no meu coração, eu quero te dizer algo. Abra a sua expectativa, porque o Brasil está na rota de Deus. Você escutou bem, existe uma rota do Espírito e o Brasil está dentro dessa rota. Deus está prestes a fazer a maior e mais grande visitação de todas que jamais escutamos acontecer. E isso vai se iniciar pelo Brasil. Para todos aqueles que nos acompanham, quero agradecer por sua sintonia, agradecer a vocês por terem chegado junto e também agradecer a vocês que eu sei que são distribuidores de boas notícias, que são vozes proféticas que multiplicam este conteúdo, levando a muitas outras pessoas. Esta noite eu quero falar para vocês em três áreas bem definidas. Primeiro, eu quero contar a vocês uma visão sobrenatural. O que é uma visão? Uma visão profética, uma visitação de parte de Deus em sonhos e visões de algo que Deus quer falar e quer transmitir à nossa geração. Em segundo lugar, quero contar a vocês o Brasil. Qual é a estrutura profética do Brasil? O que podemos chamar de o mapa profético do Brasil? O que é que se mexe nas diferentes regiões? Como confrontamos, como desatamos a graça profética em essas regiões? E por último, nós vamos finalizar aqui falando muito importante o que Deus espera de nós. Qual é nosso legado? Qual é nosso trabalho para esta geração? Pelo tanto, aqui não estamos falando de algo que é temporal ou algo que é somente para este mês ou algo novo que está acontecendo. Não, estamos falando do sentimento de Deus para uma geração, para as próximas décadas, o crescer da manifestação de Deus. Então vamos começar. Primeiro, o que é uma visão profética? Uma visão profética é uma forma muito clara de Deus de transmitir, de impactar, de ilustrar coisas que seriam muito difíceis explicar de uma forma técnica ou de uma forma escrita, então se conta isso através de uma visão. Jesus fez muitas vezes transmitindo através de parábolas, mas nós temos livros na Bíblia como Daniel, Apocalipse, que são riquíssimos na explanação de visões, de sonhos proféticos. É a linguagem mais profunda do Espírito, a linguagem mais clara de Deus. Por exemplo, quando você tem um sonho e conta para outra pessoa o sonho, essa pessoa, ela, na sua imaginação, na sua mente, ela vai ver os quadros de uma forma diferente de como você viu. Mas Deus pode falar e transmitir a ela no seu próprio linguagem, nas suas próprias imagens, impregnar ela para que ela tenha uma interpretação daquela visão que foi entregada. Então, um linguagem profético de visões é muito grande, é muito contagiante. Eu tive o privilégio durante algumas noites, em um tempo separado de jejum, ao final do ano passado e no início deste ano, nós consagramos tempos para buscar ao Senhor 15, 20, 40 dias em procura intensa ao Espírito. Nesse jejum começou a haver não um sonho, senão que tive outro e outro, e me di conta que eles estavam ligados e era a mesma voz de Deus mostrando algo a respeito ao Brasil. O que eu vi, que podemos resumir como ou finalizar dizendo que é uma grande visão de avivamento. Como surge isso? Eu comecei a ver as trilhas do Brasil, as rotas do Brasil, as estradas do Brasil. E à medida que eu via as rotas, eu vi diversos elementos circulando por elas. Não sei se você sabe, mas nós viajamos muito pela nação brasileira. E existem muitos estados que nós não atingimos eles somente a capital por voo, senão que eu tenho o privilégio de conhecer as estradas do Brasil, norte, centro, oeste, sul do Brasil. Então, quando eu via a visão, o mapa do Brasil, eu podia perceber exatamente qual era a estrada e qual era o estado em que aquilo estava acontecendo. Via as montanhas, via o amanhecer, via Deus
enviando diversos relâmpagos, eram como relâmpagos ou como raios incandescentes que corriam pelas estradas. E quando eu me aproximava na visão, eu via que em alguns lugares, algumas cidades, se juntavam, vinham do norte, do leste, diversos raios, e quando eles se passavam um pelo outro, né, se cruzavam nas estradas, aquilo provocava uma série de faíscas, provocava que se incendiasse e se formava ali como uma labareda de fogo que crescia. Só que essa labareda de fogo, quanto mais raios passavam por ali, mais luzes cruzavam naquele lugar, aquela chama crescia em intensidade e se tornava numa tocha e começava a iluminar. Então, como se tivesse um zoom, o Espírito me levou a ver o Brasil desde longe e eu comecei a ver que em diversas cidades do Brasil existiam tochas enormes, enquanto em outras não existia nada, mas a luz daquelas tochas iluminava as regiões inteiras, de maneira que o Brasil ficasse debaixo dessa luz. E assim eu tive uma sequência de visões de diversos elementos como de sangue, de fogo circulando pelas estradas. E numa das visões últimas, eu vi uma nuvem que recorria essas estradas. E quando me aproximei a ver o que acontecia naquela nuvem, eu vi que debaixo dela estava cheia de uma multidão de jovens. Então, o Espírito começou a falar comigo de uma forma muito dinâmica. Olha, esta é a geração que caminha debaixo de minha nuvem e será uma geração profética, missionária, evangelística, que vai ativar a vida, o sobrenatural dentro do Brasil. Eu vi uma grande árvore. Uau, a unção é muito forte aqui no estudo nesta hora. É impactante porque eu estou falando aqui, estou conectado com essa visão como se estivesse vivo. A atmosfera está impregnando este lugar aqui. E eu oro que esta mesma dimensão de glória que estou vendo, que ela alcance você no seu lar, em qualquer lugar, em qualquer momento ou tempo que você esteja vendo esta visão, que a mesma glória que está aqui no Brasil, ela se transforma em substância sobre vocês. Então, debaixo daquela nuvem, né, eu vi uma grande árvore em um lugar e ali havia uma quantidade de jovens que eles estavam com garrafas e eles estavam, à medida que a chuva, a nuvem destilava a umidade e chuva sobre as folhas das árvores, eles pegavam as garrafas e guardavam aquela água. Então, na minha inocência, eu me aproximei aos jovens e perguntei, dentro da visão, né, sem dar conta que era uma visão, simplesmente estava tendo um sonho, eu me perguntei, por que vocês estão pegando essas águas? Aqui não tem suficiente água para vocês beberem? E eles me disseram, não, eu entendo que você é forasteiro, você não compreende. Não é para nós, é que nós precisamos levar esta água a lugares muito distantes, porque esta água vai ser a resposta para eles. E aquilo me impactou, porque claro que eles não estavam interessados em eles estavam interessados em deixar de experimentar para poder reservar aquilo e levar a outros lugares. Então o Espírito me levou para acompanhar esses jovens à distância e eu via que eles saíam por diversas trilhas, diversos caminhos a outros lugares que não tinham acesso àquele derramar, aquela visitação da glória, e aonde eles chegavam, eles convidavam os jovens para beber e outros tomavam, e à medida que eles tomavam daquela água, verdade, eles eram cheios da sobrenaturalidade do Espírito Santo e começamos a ter todas essas manifestações do carisma de Deus que nós já conhecemos. Pessoas ficavam embriagadas, crianças, adolescentes, os jovens se transformava em alegria, havia alguns que estavam em tristeza, desesperança, mas você via os rostos deles mudarem e serem transformados na hora. Você via jovens que estavam de pronto adorando o Senhor, mas uma adoração pacífica, uma adoração mais que pacífica, passiva, muito quieta, mas quando eles adoravam, brincavam de alegria, dançavam, porque agora eles não estavam só emitindo uma voz, eles estavam experimentando a presença de Deus. E à medida de que isso acontecia, e outra série de visões, eu pude entender algo e Deus me falou muito claro. Brasil está na minha rota, a rota do Espírito. Eu visitarei o Brasil e que eu prometi às gerações passadas, vocês verão o cumprimento em sua geração. E aquilo me impactou porque eu tenho visto o poder de Deus. Eu não sei se você dimensiona o quanto eu tenho visto a glória de Deus.
eu sou um homem, entre aspas, né? Eu ensino, eu posso ativar um som, mas dentro das características, se nós colocássemos uma caixinha em cima, vamos colocar um título, um rótulo, uma etiqueta, eu me considero que estou dentro dos avivalistas ou daquelas pessoas que experimentam a glória de Deus. Nossa pregação não é passiva, não é só didática, senão que transmitir unção. Então eu tenho dado o privilégio de ver manifestações de Deus. Eu conheço o Espírito Santo quando ele se derrama num lugar e nós não podemos parar, nós não queremos sair do lugar, às vezes da meia-noite, da 1 da madrugada, eu sei que há compromisso, tem que fechar a reunião, eu entendo todos esses protocolos, só que eu saio dali e vejo as pessoas jogadas no chão, alguns são carregados em carros porque não podem dirigir, não têm condições de voltar ao seu estado normal a causa de uma presença intensa. Mas quando eu chego no hotel, eu começo a orar e adorar ao Senhor, eu digo, Pai, devia ter sido hoje. Eu jamais senti uma glória tão grande, tua presença era palpável ali. Por que teve que haver um final? Por que houve interrupção quando o Senhor tem tanta glória e havia tanta fome que poderia seguir transbordando por dias, semanas inteiras de derramar desse poder? E a resposta de Deus sempre é a mesma. No meio do silêncio, Deus está dizendo, ainda não é a hora, mas isto são as primícias daquilo que em breve eu vou derramar. Só que nesta visão profética, à medida de toda esta visitação que eu tive de Deus nos últimos meses, eu entendo e sobreentendo, eu percebo isso, que o relógio de Deus se acelerou, que Deus está com a intenção de visitar o Brasil e se derramar como nós não vimos antes. E eu não estou falando porque eu não conheço a glória de Deus, eu não estou emocionado, não sei se você entende, eu estou numa dimensão de visão profética, de perceber Deus que está prestes a agir e fazer algo. Estive no avivamento em Pensacola, Toronto, conheço lugares de avivamento, tenho estado em diversos ministérios em Latinoamérica, Colômbia, Argentina, Guatemala, nos auges das manifestações, onde havia cultos igrejas que estavam 2, 3 meses sem ter nenhum culto, nenhum dia de folga, todos os dias da semana com culto de 5, 6 horas, derramar de Deus, manifestação, salvação, curas, milagres. Eu conheço esse tipo de manifestação. Só que eu entendi algo faz muito tempo. A nuvem de Deus, ela se mexe pelas nações. E entre sai de uma nação e a outra pode passar 5, 10 anos, que toda a terra está quieta. E de pronto, algo acontece, um estouro espiritual em uma região inusitada de um país. Começa a mover Deus e Deus começa a trazer uma nivelação profética, uma nivelação de sua glória para encher os 4 cantos da terra. E eu sei que essa nuvem ingressou no Brasil e estamos prestes a viver a maior e mais grande manifestação da glória de Deus dentro de nossa nação. E isso para mim é emocional, isso para mim é sobrenatural, porque eu sei que muitos pagaram o preço para o que nós vamos viver aqui. Talvez nenhum de nós seja digno, nenhum de nós pagou suficiente preço para ver essa manifestação, mas a bondade de Deus, vendo um mundo que, se nós com tanta corrupção, com tantos problemas sociais, econômicos, espirituais, políticos, até religiosos dentro da nação brasileira. Mas a resposta de Deus, a vingança de Deus para a nossa geração agora vai se derramar. Ele vai deixar chorar o melhor do seu óleo e o melhor de sua unção. Em segundo lugar, nós precisamos entender a nação brasileira. O nosso país, ele está composto por vários estados. Só que esses estados não são só um risco no mapa. Eles estão definindo, verdade, uma geografia, uma cultura. E nós podemos saber que o Brasil é de proporções continentais. Isso significa que a região do litoral é totalmente diferente da região oeste ou a região que está no centro do continente. E mesmo no litoral, o norte do Brasil é totalmente diferente do sul do Brasil. As características, as batalhas espirituais são diferentes. Não é só a alimentação, a cultura, digamos, a forma de falar, expressões típicas do lugar, né? Senão que realmente existe uma concepção espiritual diferente. Nos últimos anos, Deus tem falado para mim muito forte de dizer, segura um pouco o São Paulo e eu quero que você olhe a nação. Então eu peguei minha agenda e suspendi ela temporariamente em São Paulo e me foquei a viajar a diversos estados. Aí a gente começa a compreender
Por que Deus te dá uma diretiva? Porque é preciso que eu andivesse e conhecesse a cultura do Brasil, que conhecesse as pessoas brasileiras em cada uma de suas regiões. Porque quando uma pessoa migra para um estado, por exemplo, vem para São Paulo, de outros estados, ele adopta a cultura. Mas no seu território, na sua geografia, eles têm cultura individual. E entendendo um pouco que Israel, Deus separou em 12 estados ou 12 tribos de Israel, e Deus deu a cada um deles uma bênção diferenciada. Por que Deus abençoou eles de uma forma diferente e não deu uma bênção para uma nação, sendo que era uma nação tão pequena? Porque Deus estava fazendo um modelo ali, igual que hoje em dia faz com a igreja. Deus deu uma revelação a Israel, que era a revelação de como Deus queria que funcionasse o mundo todo. E Deus deu esse privilégio a ele, que hoje em dia esse privilégio tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ao entender a configuração do Brasil, eu entendi algo. Existe um mapa profético no Brasil. E esse mapa profético tem que ser revelado, porque as batalhas que nós temos no litoral não são as mesmas batalhas que acontecem no interior do país. E cada uma dessas regiões tem diversos principados, tem potestades, tem espíritos que estão arraigados na cultura, na forma de vida, na sociedade ali. E se alguém é entendido em batalha espiritual em uma região e se traslada para outra, de pronto a unção dele, que é regional, não funciona naquele outro lugar, porque vai ter outros confrontos a nível de cultura. O que Deus me mostrou foi, entende que as unções que eu dei a Israel são unções que eu tenho para todas as nações da terra. E houve um momento específico da história em que Deus usou a tribo de Israel para trazer dela, a tribo de Judá, para trazer dela o Messias, para mostrar um modelo perfeito de governo. Assim como Deus falou por muitos anos através de Israel, falou através da igreja, segue usando a igreja, me refiro à igreja que estava em Jerusalém, depois que levou ela para Antioquia. Hoje em dia, eu acredito que Deus tem uma unção tão específica dentro da região do Brasil, que Ele quer usar o Brasil para anunciar ao mundo o que é o louvor, o que é a adoração, o que é a graça profética, o que é a unção de Judá renovada. Em conclusão, eu entendi que Brasil é o Judá do Sul. É como se todas as características que existiam na tribo de Judá, hoje em dia essas características estão espalhadas através da nação brasileira. Tanto assim que nos últimos anos tenho trilhado e aperfeiçoado para fazer um mapa profético. Quando eu ingresso numa região determinada do Brasil, para mim não é só uma mudança de bandeira, não é só uma mudança geográfica. O país dividiu, muitas vezes, esses estados que eram muito grandes, dividiu geograficamente e falou deles, vamos fazer 2 estados daqui ou 3 estados até. Mas espiritualmente, o governo espiritual, às vezes tem 2, 3 estados que estão debaixo de um mesmo principado, de um mesmo poder. Quando eu ingresso nesses estados para poder ministrar, trazer a glória de Deus, eu já entendo que existe uma resistência naquela região. E eu fiz um mapa de intercessão, tem mais de talvez 14, 15 anos trabalhando em cima deste mapa. 2012 foi um ano que trabalhamos muito em cima dele, mas esse mapa de lá para cá mudou muito porque os principados se mexem, os poderes espirituais se mexem a causa da batalha. Então este mapa atualizado aqui é um mapa de como nós podemos interceder, como posso orar, como posso fazer uma batalha certeira, sabendo contra que eu estou guerreando em uma região. Mas o mais importante que de cortina aqui é que em cada uma dessas regiões tem uma palavra, tem um som, eu diria assim, tem uma frequência profética de Deus, que Deus quer desatar algo nessa região. Então imagine que com um mapa simples das regiões proféticas do Brasil, eu posso definir algo agora. Eu já sei qual é a batalha que eu tenho no meu estado, e, sobretudo, eu entendo qual é a revelação, a chave, a unção dentro da Escritura. Eu posso encontrar qual é a linha de Deus de armas espirituais, de palavras proféticas, de essências espirituais para eu derramar e ministrar nessa região em especial. Então, através de tudo isto, eu tenho compilado nos últimos dias, e aqui sim vem um livro. Brasil, Rota do Espírito. O que você vai encontrar neste livro aqui? E eu já volto a profetizar e eu quero no final orar e ministrar por vocês. Mas deixe-me tomar 2 minutos para fazer um antecipo. Isto aqui não é um livro.
Eu tenho outros livros que eu estava para tirar e este passou no frente, porque aqui é uma visão profética. Escutei o coração de Deus. O que Deus quer fazer na nação brasileira? Porque eu tenho que ter uma ideia, porque eu tenho que ter um programa, porque eu tenho que pensar algo para Deus. Se Deus já tem pensado um plano, Deus tem uma rota de avivamento, uma rota da sobrenaturalidade, de vida, de arrependimento, de transformação da nação brasileira. E essa visão foi escrita aqui de uma forma clara, de uma forma específica, para que nós possamos entender o projeto de Deus para a nação brasileira. Segunda parte deste livro, você vai encontrar aqui uma série de gráficos, para você entender, orar e ministrar. E também você pode encontrar aqui as regiões proféticas, em que datas são mais específicas para nós orarmos por determinados assuntos do Brasil. Inclusive você pode fazer suas anotações, verdade, das características da sua região e da sua cidade. Então este livro aqui é um livro que traz todas as visões proféticas, que é muito um manual profético para ativar a unção profética de visão, de sobrenaturalidade, mas também um manual de intercessão, para orarmos, para sabermos o que está agindo na nossa cidade, no nosso estado, e se vê que os fatores que estão ali, eles batem de acordo a esta cartografia, ou esta revelação profética, ou revelação cartográfica que temos recebido do Senhor. E no final, verdade, a terceira parte, eu vou dar algumas estratégias de vocês proféticas para como desenvolver uma batalha eficaz na sua região, para que todos esses empecilhos, para que todas essas barreiras que estão impedindo o fluir do rio de Deus, eles sejam removidos e nós possamos entregar. Aqui tem algumas revelações muito fortes, de verdade, eu amo a área da batalha espiritual, são várias décadas a gente sendo treinado na batalha espiritual, e eu tenho aqui algumas chaves que estou passando para vocês, para enfrentar alguns inimigos que parecem invisíveis, mas que eles operam até mesmo dentro da igreja. Então nós vamos entender uma visão profética, vamos compreender as regiões do Brasil, o que é que se mexe nela, o que é que desata o poder de Deus nesses lugares, entender bem, se alinhar, digamos, alinhar o trabalho nosso terrenal aqui com a visão e os mapas celestiais. E em terceiro lugar, vamos liberar uma palavra profética para que você seja ativado, você vai receber ali um manto e vai descobrir tesouros, que não posso dar um spoiler aqui, mas é algo que Deus nos confiou, que é o nosso maior legado. Sobre o legado, é o que eu quero falar agora antes de orar por vocês, tá? Em breves minutos eu vou soltar uma palavra profética, quero orar por suas casas, orar por sua família, por um desatar do espírito profético. Mas antes, deixe-me te dizer algo. O mais importante de nós entendermos no profético é o nosso legado. Deus está visitando a nação brasileira, Deus está prestes a derramar a sobrenaturalidade, porque Deus é um Deus que trabalha por gerações. Que adianta se nós conquistamos tudo, o mundo, como diz a Escritura, mas perdemos a nossa casa? Então, o mais importante, quando você é jovem, talvez seja sua aparência física. Quando você amadurece, talvez poder financeiro. Mas chega uma hora que nosso espírito amadurece e a gente entende que o mais importante para nós é o legado que a gente vai deixar. E geralmente esse legado se transfere através de filhos, naturais ou espirituais, mas ao final quem leva nosso legado são nossos filhos. A pergunta é, qual é o nosso legado como nação? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Porque o que nós estamos colhendo hoje talvez não seja tudo aquilo que nós estamos plantando. Talvez um 20% do que colhemos é o fruto do nosso trabalho, mas o 80% são coisas que estão além de nós. As estradas, a infraestrutura do governo, as finanças da nação, o renome da nação, todas essas coisas foram conquistadas ao longo de gerações. Então nós somos parte de um legado, mas temos a responsabilidade de entender qual é o nosso próximo legado. Agora, como eu posso pensar num legado se eu estou tendo batalhas? Então, o que eu entendi e que eu trato de transmitir aqui são dar a vocês algumas chaves para aquelas batalhas que são de curto prazo ou de longo prazo. Falemos de longo prazo. São aquelas batalhas que nós parece que nunca tem fim, que a gente tem um dia, dá uma aliviada, mas a próxima semana, ao próximo semestre, ciclicamente vem sobre nós e se prolongam no tempo.
Eu quero te dizer algo. Eu já passei por batalhas de longo prazo que me duraram 5 anos, 7 anos, 8 anos. Eu creio que desde o momento da minha conversão, eu lutei quase 10 anos depois de convertido, contra o espírito de pobreza, de miséria. E eu não sei qual é a sua batalha de longo prazo. Talvez você está lutando com uma enfermidade que você herdou ou se manifestou e você já tem vários anos lutando contra aquilo e parece que é algo que você tem que se acostumar, aunque você gostaria de não ter, tem que se acostumar a viver em compatibilidade com aquilo, porque não existe uma forma de você suprimir isso no momento. Eu quero te dizer, não é assim. Pode parecer que é assim, mas não significa que seja desse momento. Porque existe uma hora em que o Espírito profético desce sobre nós. Existe um dia em que Deus abre uma porta. Não sabemos que momento é, mas quando se abre essa porta, a gente ingressa a outra esfera, a outra dimensão. E aquelas batalhas que nos assustavam, colocavam pânico, terror, pavor em nós por tanto tempo, elas desaparecem de súbito, porque a ministração da unção, o poder de Deus, quebranta esse jugo, nos limpa dessa herança, transforma nosso DNA, muda nossa mentalidade e nos dá um espírito de ousadia, de fé, de atitudes, de que nós olhamos aquilo e desaparece. Mesmo que seja uma enfermidade, desaparece em um instante. Poxa, se eu orei tantas vezes, jejuei de tal maneira, por que recém agora acontece? É que existem duas coisas. Existem dois relógios. Um deles é o nosso relógio natural e outro relógio profético. Às vezes nós vemos, perdemos uma percepção espiritual do relógio profético, mas o relógio profético não se bate com a dimensão nossa. Mas quando o profético se junta com o natural, acontece. E esse é o dia que eu estou aqui para profetizar. Eu declaro em nome de Jesus que as batalhas que estão nos submetendo no Brasil por longo prazo, por tanto tempo, nos impedindo de acessar essa manifestação da glória de Deus, elas têm que ser interrompidas no dia de hoje. Tem algumas chaves para dar para você. Por exemplo, existem batalhas que são de curto prazo. Que são as batalhas de curto prazo? Aquelas coisas que nos atacam de súbito e a gente não sabe como reagir, não sabe o que vai acontecer. Bom, existe um modo operandi das trevas. E eu entendi que na Bíblia mostra alguns inimigos que eram especialistas em criar emboscadas para Israel, ciladas, para Israel, e eles colocavam, então quando Israel se distraía naquelas batalhas, eles pegavam os outros que estavam rezagados, que vinham na cauda da tribo, que ficavam para trás, mais cansados, desolados, e eles eram os sequestradores, os que pegavam e destruíam os filhos de Israel, que ficavam para trás no cansaço. Então, comecei a entender na Escritura que existem padrões, modus operandi de como o inimigo opera das trevas com diversas estratégias para destruir o povo de Deus, né? Neste caso nós. Mas sabe de algo? Deus nos dá um poder para actuar, para reagir, um poder de ação sobrenatural. É um espírito de vigor, de ousadia, de rapidez, de clareza mental para actuar no momento certo e impedir o inimigo. Se você não age num momento desses, isso se torna uma batalha a longo prazo e o inimigo te abre um novo ciclo de perseguições. Mas quando o espírito de ação vem sobre nós, o espírito de ação era aquele espírito que vinha sobre Davi, o espírito que vinha sobre o próprio Sansão, e quando ele tinha que confrontar algo, no momento reagia com poder sobrenatural. E eu declaro em nome de Jesus que hoje o espírito e a unção da sobrenaturalidade que vem de súbito, ele vai para te empoderar e te levar para a ação. Que coisas que estavam travadas na nossa vida, hoje vão ser destravadas em nome de Jesus. Por quê? Porque a unção profética, ela é poderosa para destruir os jugos, para quebrar as situações e para trazer liberdade real. Que você pode viver não uma vida, mas viver uma vida em abundância de liberdade, de paz. Em nome de Jesus. Então, quando nós da dimensão de batalha, você pode pensar em deixar um legado, em construir família, em deixar uma visão. Por isso eu digo, existe um mapa de Deus para o Brasil, existem estratégias de Deus para nós tirarmos da dimensão de batalha e colocarmos na dimensão profética, onde as coisas de Deus vão acontecer.
Vou te dar um exemplo, e com isso eu vou concluir antes de orar por cada um de vocês, e também vou dar uma surpresa para vocês. Mas vejamos aqui. Quando você chega num pedágio, imagine que tem diversos carris, diversas saídas, verdade? Você tem 4, 6, 8 saídas. Mas imagine que todos nós entrássemos por um funil de pedágio e daí houvesse 2 caminhos. Direita. Na esquerda, né, estivesse ali uma rota que é real e você pode escolher essa rota, passar por ali e ali você vai ver o Brasil com corrupção, o Brasil com imoralidade, o Brasil com zonas de miséria, o Brasil com muita inundação num lugar, com sequia em outro lado e todas as coisas tristes que tem ali, escândalos nas igrejas, problemas financeiros, desemprego, você vai ver a ameaça do dólar, alianças estratégicas a nível de governo que prejudicam a nação e uma série de coisas ruins você ia ver nesse lugar. Mas pelo outro, quem entra ali não tem como, porque até o final dessa saída, dessa estrada, vai ter que passar por todos esses fenômenos, tá? Por todas essas coisas. Mas o que tomou a decisão e seguiu por outro caminho, ali, saindo daquele pedágio, houvesse outra trilha, e dentro do próprio Brasil, essa outra trilha te levasse por lugares onde você veria pessoas com fé, pessoas com nobreza, pessoas com santidade, pessoas com esperança, pessoas que são honrosas, têm dignidade. Você veria empresários rompendo, abrindo empresas, empreendimento, crescendo financeiramente. Você veria igrejas não estagnadas, mas igrejas que crescem, igrejas que estão burbilhando, igrejas que estão investindo milhões, igrejas que estão acreditando que podem criar modelos proféticos para o Brasil. E tudo de bom, de bênção, chega no as colheitas, os campos estão tudo plantado, existe colheita, existe louvor e alegria. Qual das duas estradas você seguiria? Se o problema é que quando nós chegamos ali, de súbito olhamos, vai tomar decisão e às vezes entramos. O que eu estou dizendo é, eu não ignoro que no Brasil existe uma realidade de dor, uma realidade de sofrimento. Eu conheço a realidade do Brasil. Eu conheço 25 estados, dezenas de cidades. Mas eu estou falando isso, isso é o que o inimigo está semeando na nossa nação. Mas a trilha de Deus, a rota do Espírito de Deus, é uma rota que tem prosperidade, que tem bênção, que tem alegria. E Deus quer nos tirar dessa rota de guerras, de batalhas de curto, de longo prazo e colocá-lo numa esfera de governo profético para nós soltarmos profecia. E à medida que nós vamos ir caminhando, aunque não existe estrada, diz a Bíblia que nós podemos profetizar. E o caminho é criado debaixo de nossos pés à medida que nós nos estendemos. Tal qual Moisés, não havia estrada, e quando ele entrou no mar, o mar se abriu e a estrada apareceu. Assim, profeticamente, Isaías diz que ele cria para a nossa estrada, ele cria caminhos, ele prepara esses caminhos novos que ninguém transitou antes, mas Deus tem preparado para nós. Então, depois de tantos anos de batalha espiritual, o que eu quero desafiar vocês é acreditar comigo, acreditar juntos ao Espírito de Deus, que Deus está prestes a derramar no Brasil. Vem o maior avivamento de todos. Nós vamos ver seres que nós oramos e choramos por eles. A conversão. Pessoas que nós oramos e nós temos ali e temos carinho por eles. Mas nós já não temos nem fé para ver uma cura, porque temos orado tantas vezes sem resposta. Mas nós veremos eles de súbito, num louvor, numa adoração, numa noite, ser tocados por Deus e se colocar em pé, andar, a saltar de alegria. Pessoas que estavam restringidas em finanças, em opressão, ser libertos totalmente. E isso é o som profético que está invadindo o Brasil. Essa nuvem de glória que traz água para beber, que traz sangue e salvação para o perdido. Também traz óleo de alegria, de esforço, de novos talentos. Deus está a despertar uma geração. O que faremos nós, os mais amadurecidos? Eu não quero olhar no topo da montanha e ver, olha lá embaixo como a guerra está linda, olha como os jovens estão ganhando. Porque Deus vai despertar a geração de jovens. Eu quero estar ali do lado deles para dizer, olha, talvez eu não tenha força para correr na velocidade que vocês vão correr agora, porque é a geração de vocês correr na frente. Mas eu quero te compartilhar os meus calçados. Eu quero compartilhar a minha capa com vocês. Eu quero compartilhar a minha espada. Aonde eu não consiga ir, leva a minha espada, mas peleja, porque o reino é mais importante que nossa reputação.
Aprendi a amar o Brasil desse jeito. Estou determinado nos próximos 6 meses a recorrer praticamente todos os estados do Brasil para profetizar e declarar nos céus que o desatar profético de Deus já está começando, em nome de Jesus. Antes de orar com vocês, eu quero dizer, nossa equipe, eu sei que já está habilitando, a partir das 21 horas, estão habilitando todo o sistema de vendas. Se você quer pegar este manual, ele tem uma qualidade gráfica muito legal, muito prática para você ler, tem frases, expressões, tem desenho, tem muito bom. Mas, sobretudo, nós oramos e geramos para que cada lugar aonde chega esta literatura, que o Espírito de Deus te visite, para que você tenha a sua própria experiência com a glória de Deus. O livro vai estar ali, vão escrever neste vídeo aqui para vocês, ou na legenda, um cupom de desconto por 72 horas, você vai ter um desconto especial, a parte que o livro já vai sair com desconto, né, porque nós auspiciamos isso, mas vamos dar um desconto extra por 3 dias para você adquirir o livro. Depois disso vai comprar a preço normal, mas vale a pena porque é um grande material. Para os 50 primeiros livros que comprem, os 50 primeiros, tá? Nós vamos dar a vocês um brinde especial, que é este mapa profético que está aqui, totalmente em cores, em tamanho grande, para você entender qual é a unção que está dentro de cada uma das regiões proféticas do Brasil, o nível de batalha que nós temos, e você possa ter ali na sua Bíblia, em sua sala, né, como nós temos aqui no estudo, para podermos orar, e todo dia que você veja um mapa, você vai poder orar e vai profetizar ali por sua região, ou a região de pronto, se você mudou de região, aonde você está. Isso nós daremos de brinde, assim que seja um dos primeiros para receber esse presente, e também outro brinde surpresa que vai para cada um de vocês. Que Deus abençoe de uma forma grande. Obrigado por nos ajudar a compartilhar a visão. Antes que eu ore por vocês, por gentileza, compartilhe este vídeo, mande o link, distribua, seja um distribuidor de boas novas, do que Deus quer fazer na nação brasileira. Assim você nos ajuda a correr esta visão. Só estamos começando com algo que eu estou seguro que Deus vai espalhar pelos 4 cantos da nação brasileira, e nós veremos um sacudir de Deus, um mover de Deus e de manifestações, e sua casa e sua família será visitada em todas as esferas. Me permite então, eu quero abençoar vocês profeticamente para que a unção e o Espírito de Deus venha e que você, dentro dessa rota do Espírito, você seja a parte, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, diante de tua presença, eu oro agora por cada pessoa que está conectada nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu peço 2 coisas por cada um deles. Que nesta hora, em primeiro lugar, Senhor, o Senhor tire eles de toda rota de dor, de sofrimento. Que basta já de caminhar, de andar em rotas desoladas, caminhar por deserto, por lugares de pedra, de sofrimento e de dor. Tira teu povo dessa dimensão agora. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo o poder das trevas que tenha sujeitado a Igreja de Cristo no Brasil, que tenha sujeitado aos filhos da verdade, aos filhos da justiça, em escravidão, em caminho de cativeiro, em caminho de sofrimento, que saiam agora pela unção e a força profética. Tiramos eles e trasladamos do lugar de solidão e de dor a uma trilha de bênção. Trasladamos eles a rota do Espírito, a rota profética, onde existe manifestação, onde existe óleo, onde existe alegria. Pai, tira a roupa, as vestes de cativeiro, de sofrimento, de doença, e veste a teus filhos com roupas de ungido, com roupas de príncipe. Eis aqui eu te vejo, santo do santo, vestido em poder e autoridade, e com tua mão tu sujeitas a nação brasileira. É aqui o Espírito do Senhor vem sobre a nação agora, e levanta os caídos, levanta os cansados. É aqui, Brasil, eis minha
a nação escolhida, diz o Senhor. O Espírito do Santo desce sobre os quatro cantos do Brasil agora e abre um caminho que ninguém andou. Ele abre uma porta eterna para que os filhos de esperança entrem e sejam redimidos. O Espírito eterno agora vem sobre a nação e começa a abrir as luzes espirituais para que todos aqueles recebam entendimento, que recebam esperança, que recebam o Espírito de fé agora. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro agora que a frequência, o som que estava nos ouvidos de dor, de sofrimento, de desesperança, sai agora, em nome de Jesus, e venha do som do céu, que venha uma frequência celestial agora, que sai diretamente do trono e muda todos os sons agora, em nome de Jesus. Você recebe agora a voz profética de esperança, você recebe ânimo agora, que receba um poder agora, que mude a situação e a circunstância, que toda adversidade, seja de curto ou de longo prazo, se detenha agora e o Espírito do Senhor levante o rosto dos brasileiros. Haja crescimento, haja multiplicação, haja redenção, haja restituição nesta hora, e que tudo aquilo que foi roubado por gerações, que foi impedido, que foi detido, que agora recebam uma unção de restituição, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro: Brasil é rota do Espírito de Deus, se abrem caminhos novos, se abrem caminhos amplos, e aonde havia cansaço, agora se há a glória de Deus. Pai, eu peço que visite cada casa e cada família nesta hora com a tua sobrenaturalidade, em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai. Amém e amém. Aleluia. Uau, uau, algo aconteceu aqui. Algo aconteceu aqui. Eu declaro que as visões proféticas, elas chegam nos lares de vocês, das casas de vocês, e que nas próximas 7 semanas a sua casa seja visitada continuamente pelo Espírito do Senhor, e que você tenha muitos sonhos proféticos, visões, para que Deus te dê testemunho daquilo que Ele vai fazer com você e seu legado. Amém? Então, em nome de Jesus, abençoo vocês, e obrigado também por compartilhar e ser parte deste novo trabalho, Brasil Rota do Espírito. Não esqueça que o cupom, a palavra rota, se entra na editora, escreve a palavra rota e vai pegar um desconto extra para o livro ali por próximas 72 horas. Que Deus abençoe vocês e forte abraço. Obrigado a todos vocês.